Você já se deparou com uma história do anjo de Deus que dizimou o exército assírio em uma noite? Pode parecer um lindo roteiro de ficção, mas de fato isso ocorreu no reinado de Ezequias. Seja bem-vindo ao canal, acompanhe conosco e, sem sombra de dúvida, uma das histórias mais notáveis das Sagradas Escrituras, o relato do anjo que exterminou 185 mil soldados de um único dia. Esse relato bíblico ilustra como os inimigos podem desafiar a humanidade, mas também revela que, com fé e confiança no Deus Todo-Poderoso, nenhum inimigo pode prevalecer. Assista esse vídeo até o final e veja mais sobre esta importante lição de fé. Só te peço apenas uma coisa, lembre-se, se inscreva no canal e também não se esqueça de ativar o botão de notificações, opção todas, para receber atualizações sobre outros vídeos interessantes como esse. Vamos ao fato após a vinheta. Estamos de volta, família. Como que vocês estão? Eu estou bem. Espero que todos também estejam. Aqui estou eu, mais um dia, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe esse dia chamado hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Arrependa-se. O meu nome é Fábio Santos. E se gostar do vídeo, compartilhe, deixe seu like e ative também o sininho de notificações, a opção todos. E se for a sua primeira vez por aqui, caiu de paraquedas, então aproveita, inscreva-se. Será um prazer você fazer parte dessa grande família. A Sagrada Bíblia está repleta de relatos históricos que remontam muitos anos. Esses eventos nos levam a refletir sobre o papel de Deus em relação à humanidade. Entre essas histórias, encontramos uma integrante narrativa de fé diante de um grande desafio imposto por inimigos. Em um relato surpreendente, a Bíblia descreve uma história que aconteceu há mais de 700 anos antes de Cristo. Nessa história, conhecemos Ezequias, um rei fiel e temente a Deus, que foi um dos monarcas mais notáveis do reino de Judá, governado por 29 anos. Em certo ponto, Ezequias ficou gravemente doente e recebeu a visita do profeta Isaías, que ele disse: "Assim diz o Senhor, ponha sua casa em ordem, pois você morrerá. Você não se recuperará." Triste notícia, não é verdade? Muitas pessoas pensam que Ezequias deveria colocar a casa em ordem porque estava fazendo algo de errado. No entanto, a expressão colocar sua casa em ordem significa preparar o caminho para sucessor, fazer tudo pronto para aquele que iria reinar em seu lugar. Quando Ezequias ouviu essas palavras, ele estava profundamente entristecido. Ele virou então o rosto para a parede e chorou muito, pedindo a Deus mais tempo para viver. O profeta Isaías, que já estava perto da porta da cidade, então retornou por ordem de Deus a Ezequias. Ele disse que o Senhor lhe daria mais 15 anos de vida. Além disso, o Senhor deu-lhe um sinal, fazendo a sombra do relógio de sol construído pelo rei recuar 10 graus. Segundo a história, Ezequias sucedeu seu pai, Acabe, no trono de Judá. Assim que assumiu o trono, Ezequias fez uma reforma no reino. Judá havia estabelecido uma aliança com a nação assíria e permitindo influência da religião pagã em sua vida religiosa, desafiando a vontade divina. Para lidar com essa situação, Ezequias trabalhou arduamente para erradicar a idolatria em Israel. Ele restaurou o templo em Jerusalém, reabrindo e purificando-se para promover o verdadeiro culto ao Senhor. Ezequias ficou conhecido por liderar um grande projeto de engenharia que garantiu o abastecimento de água da cidade.
culminando na criação do famoso tanque de Siloé, que anos mais tarde se tornaria um lugar importante para muitos cristãos. De fato, neste local, o milagre da cura de um homem cego de nascença por Jesus Cristo foi registrado. Embora Ezequias fosse um fiel servo do Senhor, restaurando o culto ao Deus verdadeiro, ele enfrentou dificuldades devido à invasão dos assírios em Judá, liderada pelo rei Senaqueribe. Como resultado, toda a nação de Israel foi sitiada. Os assírios eram um dos povos mais temidos do Oriente Médio, famosos por sua crueldade na forma como tratavam seus inimigos e deixavam um rastro de destruição por onde passavam. Seu grande exército fortificado e seus inúmeros soldados eram responsáveis pela conquista de muitas nações, cidades e também fortalezas, o que demonstrava o poder militar dessa nação, que infelizmente deixou um rastro de sangue e destruição. Os assírios eram movidos pela sede de dominação e poder. Como resultado, o rei já havia conquistado Laquis, a segunda cidade mais importante da Palestina. De acordo com os relatos históricos, o rei liderou seu exército enquanto saqueava várias nações. Para manter o luxo e a grandiosidade de sua capital, Nínive, infelizmente Israel estava sofrendo nas mãos deste cruel nação pagã, e cerca de 40 cidades de Judá já haviam sido conquistadas pelos assírios. O próximo passo dele era tomar e destruir também Jerusalém. Ezequias se sentiu extremamente ameaçado por essa tentativa de invasão. Ele até tentou convencer o rei e desistir de atacar Jerusalém, oferecendo uma quantia muito grande em dinheiro como tributo ao rei da Síria. Ezequias utilizou os tesouros do templo e do palácio em Jerusalém. No livro de 2 Reis, no capítulo 18, relata esses eventos. Ezequias, rei de Judá, enviou essas mensagens ao rei de Assíria em Laquis. Cometi um erro, para de me atacar e pagarei tudo o que você exigir. O rei da Síria então impôs a Ezequias, rei de Judá, a taxa de 10 toneladas e meia de prata e 1 tonelada e 50 quilos de ouro. Então Ezequias deu ele a toda a prata que foi encontrada no templo e no tesouro do palácio real. Naquela época, Ezequias, rei de Judá, removeu os ouros com o qual havia revestido as portas e também os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei de Assíria. De acordo com a história, o rei de Assíria enviou embaixadores a Jerusalém com uma mensagem desafiadora, para que vocês confiem no rei de Ezequias, dizendo que o seu Deus os livrará das mãos do rei da Assíria. Vocês vão morrer de fome e sede aqui. Ezequias não se enganou ao mandar e confiar em um único Deus. Por que você não se rende agora? O Deus de vocês não poderá salvá-los das mãos da Assíria. Acaso os deuses das nações destruídas pelo meu antepassado os salvaram? Os soldados assírios enviados para levar essa mensagem insultaram ainda mais o povo de Jerusalém, que estavam sobre os muros da cidade, falando alto na língua judaica, a fim de aterrorizá-los ainda mais, para que eles entregassem a cidade. Em seguida, partiram comparando o Deus de Israel a outros deuses de barro criados pela mão humana. Era um fato que Israel estava à beira da destruição pelos seus inimigos, pois o poder de guerra dos assírios era muito mais forte do que da nação do Senhor. A história conta que o rei Ezequias, ao tomar conhecimento de todos os insultos de seus inimigos, vestiu-se de pano de saco e se humilhou diante do Deus de Israel, impondo suas fragilidades diante de Deus Todo-Poderoso. Assim, então, Ezequias enviou mensageiros ao profeta Isaías, relatando tudo o que havia acontecido e pedindo-lhe que orasse a Deus, intercedendo por sua situação. No entanto, Ezequias também foi ao templo do Senhor, colocando as cartas de insulto do rei de Assíria sobre o altar e suplicou por ajuda divina. Logo depois,
Deus respondeu às orações de Ezequias por meio do profeta Isaías, afirmando que ele tinha ouvido suas orações. Assim diz o Senhor, rei da Síria: Deus, ele não entrará nessa cidade. Nenhuma flecha será disparada na direção em que veio. Esse inimigo retornará. Eu, o Senhor, defenderei essa cidade e salvarei por amor a mim mesmo e por amor de Davi, o meu servo. De acordo com a narrativa, o exército assírio havia planejado atacar Jerusalém pela manhã e cercar a cidade com suas armas e soldados. Eles estavam confiantes de que a vitória era certa e que dizimaria Jerusalém no dia seguinte. No entanto, eles não esperavam por uma grande surpresa, que o Deus de Israel pudesse defendê-los. Na noite anterior ao ataque, Deus enviou então um único anjo para interceder a favor da nação de Israel, que matou cerca de 185 mil soldados assírios em seu próprio acampamento. Ao amanhecer, os israelitas depararam-se com uma cena desolada, corpos de soldados assírios por toda parte. O anjo do Senhor havia lutado e dizimado o exército completamente, que depois os outros que sobraram tinham fugido do acampamento e retornando a Nínive. Essa história demonstra a importância de confiar em Deus. O único Deus verdadeiro, somente Deus, pode agir causas impossíveis como fez com o rei Ezequias. Então, creia no Senhor e Ele fará as coisas imagináveis para você. Amém? Gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixe um comentário aqui abaixo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir.